Olá, a notícia está de volta com a senadora Marina Silva. Senadora, a senhora falou que o PT e o PSDB se transformaram em partidos conservadores. Muita gente faz esse tipo de crítica à senhora e ao rei de sustentabilidade, dizendo que há na senhora um grau de conservadorismo e no próprio rede. Um argumento que usam: vocês foram coletar assinaturas durante uma marcha, a 21ª Marcha para Jesus, um evento evangélico, que reuniu 200 mil pessoas, segundo o Datafolha. O pastor Silas Malafaia, que critica o casamento gay, fez um evento em Brasília, estavam lá gente da Rede de Sustentabilidade colhendo assinaturas. A rede se identifica com esses segmentos? Eles não são segmentos conservadores e que se chocam com o ideal, como a senhora acabou de descrever, de uma rede antenada, progressista? Não é contraditório? A rede é uma diversidade. Agora, no caso de Brasília, não é verdade que era a rede. E ficou mais do que provado que era uma pessoa, que por conta dela foi coletar assinaturas. Aqui na marcha em São Paulo, nós fizemos como fizemos em todos os grandes eventos. Na Copa das Confederações, em Brasília, coletamos 7 mil assinaturas. Não é? Na Marcha da Maconha, na marcha do orgulho gay, da passeata gay, em todos os grandes eventos, nós fomos coletar assinaturas, sem discriminar ninguém. Não é? No caso de Brasília, é porque tinha uma agenda política direcionada para alguns aspectos que a rede não concordou em ir fazer a coleta. Foi uma pessoa, não é? E dentro da rede, nós trabalhamos com a ideia da diversidade. Você acha que tem espaço para esse público mais conservador dentro da rede? 99% da rede são pessoas que têm uma visão completamente moderna, progressista, identificada com os novos temas. Agora, o que nós não fazemos é discriminar ninguém. As pessoas dizem isso em função do fato de eu ser evangélica e não dizem o mesmo em relação aos demais. Qual é a posição do Aécio em relação a esses temas? Ninguém faz essa pergunta. Qual é a posição do Eduardo Campos? Ninguém faz essa pergunta. A posição da Dilma, por exemplo, na campanha e do Serra, conservadora a posição dela. Muito mais conservadora do que a minha, que sou evangélica, não é? Porque eu sempre disse para as pessoas que respeito, não é, os direitos civis, de que o Estado é laico e que no Estado laico os direitos das pessoas que creem, das pessoas que não creem, devem ser respeitados e de que ninguém vai converter ninguém com leis do Estado e que ninguém vai remover a fé de ninguém por leis do Estado. Isso basta. Se você me diz que você é a favor do Estado laico e que você respeita a liberdade religiosa, eu não preciso de você com uma Bíblia em punho para eu acreditar que você respeita a liberdade religiosa. Se eu estou dizendo que respeito os direitos civis, eu não preciso me tornar militante do aborto para poder dizer que eu respeito os direitos civis, porque eu defendo a vida. E existem pessoas que defendem a vida e que não têm nenhuma fé. Defende por convicções éticas, por convicções morais, por convicções filosóficas. Mas quando você entra nessa questão da ampliação do direito ao aborto, tem também a discussão da questão de que virou um caso de saúde pública, que meninas pobres fazem aborto, que você ampliar o direito ao aborto não vai obrigar ninguém a fazer. Quem defende a vida e não quiser fazer aborto, não será obrigado a fazer aborto. Mas quem o problema é que quem defende a vida, certo? Que não sabe se defender. Essa é a questão ética e filosófica que está por trás disso. Por isso que a senhora é contra a ampliação do direito ao aborto nos termos que está hoje. Exatamente. Como está hoje, está bom. E eu propus um plebiscito para esses casos do aborto e da maconha. Não é verdade que eu tenha proposto para o casamento gay. Quem disse isso estava faltando com a verdade. Não é? Eu não propus isso em lugar nenhum. Você pode pesquisar, não é, em todas as minhas declarações. Não propus isso. Eu sempre disse que se deveria respeitar os direitos civis de todas as pessoas, que não se tem respaldo nem na Constituição, nem na legislação, nem do ponto de vista ético, nem espiritual, para fazer discriminação a quem quer que seja. Essa é a minha postura. Você é a favor do casamento gay? Eu acho que o casamento é um sacramento. E como sacramento, ele deve ser respeitado no espaço desse sacramento. Agora, a união civil entre pessoas do mesmo sexo é um direito das pessoas, porque isso tem a ver com as leis do Estado, não é? E como leis do Estado, as pessoas têm livre-arbítrio para fazer o que elas quiserem e eu tenho respeito por todas as pessoas e por seus direitos civis. Agora, não é? Agora, na questão do sacramento, homem com homem, mulher com mulher, a senhora é contra? Do ponto de vista da fé que eu professo,
não é? Isso não tem respaldo. Agora, por que que as pessoas gostariam de obrigar padres, pastores e quem quer que seja a estabelecer um sacramento? Também eles têm a fé deles, né? Duas mulheres têm a fé delas, elas querem se casar. Sim, mas Dois homens têm a fé deles e querem se casar. Você acha que isso é uma lei do Estado que vai obrigar a igreja a fazer isso? Isso não fere o princípio da liberdade religiosa? Do mesmo jeito que se deve advogar o princípio da liberdade civil para as pessoas fazerem a sua união de acordo com os princípios, não é, que orientam a sua vida, por que que você interferiria... Está na esfera civil, na sua opinião? Na esfera civil, na minha, porque as pessoas têm livre-arbítrio, não é? E isso é um dos maiores preceitos da fé cristã, é o respeito ao livre-arbítrio das pessoas. Até Jesus, nas coisas mais simples, ele fazia questão de respeitar isso. Quando ele pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? É o máximo desse respeito. Imagine quando as coisas são de fórum íntimo, são as pessoas que decidem. Não está clara a posição da senhora. Eu queria saber como que a senhora se define no espectro ideológico. Uma pessoa de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de direita. É engraçado que as pessoas adoram ter rótulos, não é? E eu resolvi botar o meu próprio, já que... Que é qual? Eu sou sustentabilista progressista. Mas isso não se enquadra na esquerda? Isso, para mim, reúne o que há de melhor do humanismo socialista e o que há de melhor das lutas desse início de século, que é a luta em defesa dos direitos difusos, dos direitos da vida, pensando a vida como o conjunto do planeta, não é? Para mim, o sustentabilismo não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo. Não tem que estar ligado à esquerda? Esses valores não estão mais ligados à esquerda, não? Mas eu acho que isso são os dogmas, né? Para existir alguma coisa tem que estar dentro dos quadrados que já existem, de direita ou de esquerda? Será que não pode existir? São parâmetros Não, são parâmetros ali, né? dos que acham que a história parou, de que a linguagem morreu. Você acha que né? esse tipo de parâmetro não vale mais? Tem o seu valor, Tá. Tem o seu valor como síntese, mas para mim, os novos desafios desse século não se resumem mais à dualidade opositiva esquerda-direita, não é? Quente, frio, oposição, situação. Hoje, cada vez mais, a gente vai se orientar por paradoxos. E no paradoxo é possível uma síntese do melhor do humanismo socialista com a visão sustentabilista. Porque existem os sustentabilistas conservadores, assim como existem os desenvolvimentistas conservadores, não é? Que se a economia estiver bem, está tudo bem. Se a economia e a natureza estiver bem, está tudo bem. Os sustentabilistas progressistas querem a economia bem, mas querem também que as pessoas tenham igualdade de oportunidade, que tenha justiça social, que haja distribuição da riqueza e que se mude a maneira de se relacionar uns com os outros, com a natureza e até consigo mesmo. Sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma visão de mundo, é uma maneira de ser. Senadora, eu queria ouvir a opinião da senhora sobre outros temas aqui, que o programa está chegando ao final. O ministro da Justiça esteve no programa. Ele disse que acha importante mudar a forma como se faz a demarcação das terras indígenas. Acha que tem que estar assim no âmbito da FUNAI, mas acha que as demarcações elas são feitas de uma maneira que acaba gerando muita contestação na Justiça, que deveria se fazer uma demarcação que ouvisse mais os lados, que vão ser desapropriados, os fazendeiros. A senhora acha que a demarcação das terras indígenas, a senhora que esteve dentro do governo, participou de várias discussões, porque isso remete também a questões ambientais. Qual é a sua avaliação? Nada impede a FUNAI e ao Ministério da Justiça de instruir a matéria com o parecer dos ministérios que quiser. Agora, essa lógica de subordinar a criação das terras indígenas a um parecer do Ministério da Agricultura ou da Embrapa para verificar se aquela área é de interesse do agronegócio ou não, para poder demarcar a terra indígena, aí nós chegamos realmente no limite do que é o retrocesso nesse país. Né? Porque nunca nenhum governo ousou fazer esse tipo de coisa. Aliás, na agenda ambiental, infelizmente, não é? Nós estamos vivendo o pior retrocesso já visto, não é? Porque agora nós tivemos a mudança do Código Florestal, mudança nas competências do IBAMA para fiscalizar desmatamento, poderes a presidente para reduzir unidades de conservação já criadas, agora vem o Código da Mineração, não é? O céu é o limite de retrocesso nessa agenda. E eu acho que o papel do Ministério da Justiça é ter a prerrogativa de instruir a matéria, mas defender o direito dos índios, porque ouvidos já são os fazendeiros, digamos assim, os agricultores, né, do grande agronegócio o tempo todo.
Quem não tem espaço de audiência são as comunidades indígenas. Quem está sofrendo violência são os índios. Quem sofreu assassinato foram os índios no Mato Grosso. Senadora, uma opinião da senhora sobre a cobertura da imprensa em geral a respeito dessa onda de protesto. Houve ali o vandalismo, arruaceiros. A senhora acha que todo mundo que está metido ali em quebra-quebra é arruaceiro, é vândalo, tem esse bloc aí, que são aqueles que têm uma ideologia de que tem que destruir o patrimônio como uma forma de protesto. Como é que a senhora vê a cobertura da imprensa em geral sobre essa onda de manifestação? Ela foi correta? Eu acho que a gente poderia ampliar, digamos assim, o enfoque. Como é que foi a cobertura dessas manifestações? Tá. Certo? Porque... Na sua opinião, como foi? Eu acho que foi uma cobertura mista, não é? Onde a internet teve um papel fundamental, inclusive para ajudar a imprensa tradicional a se reposicionar. Porque no momento em que, não é, os jovens começaram a postar, não é, os vídeos, as imagens, as coisas que eles gravaram, ajudou aqueles que não estavam dentro das manifestações, não é, mais próximo, como eles estavam, vendo o que estava acontecendo, a reposicionar a sua abordagem, o que foi muito bom num processo de retroalimentação. A delinquência que acontece... Esse reposicionamento foi de onde para onde? Por que houve um reposicionamento? Porque também houve o reposicionamento, me parece, da ação das autoridades. No começo, né, você via ali o governador Alckmin, o prefeito Haddad e o governador Cabral e muita gente, né, minimizando muito as manifestações. Né? E claro que as autoridades dizem que o Estado de Direito vai fazer e acontecer. Parece que está dando uma sinalização no sentido de que os manifestantes sejam tratados como inimigos. Agora, ninguém pode ser conivente com a delinquência, mas é preciso não dar, digamos assim, a ênfase, não é, à meia dúzia que foi lá fazer o quebra-quebra em prejuízo dos milhões que foram pacificamente dizer para esse país que eles querem uma nova agenda para o Brasil, Senadora, novas prioridades. Desculpe interromper a senhora é sempre muito gentil, sempre atende a gente bem aqui no É Notícia. O programa chegou ao final, tem um pinga-fogo. Queria que a senhora respondesse aí em uma, duas palavras. Passe livre para todos. É uma bandeira do movimento que precisa ser estudada com muita atenção. Existem até especialistas que têm um know-how muito grande, por exemplo, o professor da FGV, Paulo Sandroni, que foi do governo da prefeita Erundina, tem uma série de ideias que pode nos ajudar a pensar. Agora, mais do que um ponto específico, é você pensar a mobilidade. Sem isso, nós vamos ficar apenas no varejo, em vez de ir para o atacado. Senadora, mais curtinho aqui, tenta para mim, pedágio urbano nas grandes cidades. É uma ideia que pode nos ajudar a resolver o problema digamos, da enxurrada de carros que temos dentro das cidades. Vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. É uma questão bastante delicada e que não pode ser de cima para baixo. Há que ter uma discussão com os médicos, juntando os médicos e a população que está reclamando o atendimento. Mas, se for para uma emergência, desde que validados os diplomas, como uma ação emergencial e não para ser cronificado. Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Eu sou contra. Ampliar de 3 para 8 anos o tempo de internação de menores infratores que cometam crimes graves. Tem que pensar um processo de recuperação. Trancafiar os jovens sem nenhuma alternativa de recuperação, de como essas pessoas podem sair melhor, que a maioria sai pior do que entrou, isso não resolve o problema. Projeto do trem-bala entre Rio, São Paulo e Campinas. A população já está dizendo que quer ver o seu dinheiro gasto em outras prioridades. Hidrelétrica de Belo Monte de Giral. Da forma como está sendo feita, sem atender às condicionantes ambientais, sem viabilidade econômica, social e ambiental, sou contra. Projeto da cura gay. A Organização Mundial de Saúde não trata a homossexualidade como doença. E se não é doença, não pode ser tratado como cura. O deputado pastor Marco Feliciano. Uma pessoa despreparada para a função que a base governista o colocou. Porque ele está na comissão por uma negociação com a base do governo. Foi o governo que botou o Marcos Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, assim como colocou o Blairo Maggi na Comissão de Meio Ambiente, que já liberou usinas de álcool no Pantanal e cana-de-açúcar na Amazônia. Silas Malafaia. Um pastor que tem a sua própria posição,
que na campanha de 2010 apoiou o Serra e disse claramente que não iria me apoiar porque eu tinha proposto o plebiscito para a questão do aborto e da maconha e que me parece que agora está apoiando o plebiscito. Dilma Rousseff. Uma mulher que ainda não deixou a marca de seu governo. Não é? Uma presidente que ainda não deixou uma marca para o seu governo. Porque o presidente Lula deixou a marca da inclusão social, o Fernando Henrique deixou a marca da estabilidade econômica e a presidente Dilma talvez tenha ainda só a marca do retrocesso na agenda ambiental. Né? Se dispusesse a uma agenda de transição, com uma agenda para mudar os rumos da nação, entraria para a história como aquela que deu uma das maiores contribuições para a história desse país. Marina Silva. Uma pessoa que encara a política como um ato de serviço, não como a lógica do poder pelo poder. Senadora, eu agradeço a sua entrevista. Obrigado, boa noite para a senhora. Até uma próxima. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E também as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência, tenha uma boa semana e muito boa noite.